Bom, conosco, desde já agradecendo ao Thiago Magalhães, presidente do nosso Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, o SINDAG, e ao Nelson Ananias Filho, que é o coordenador de sustentabilidade da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, a CNA. Convidei-os para falar sobre essas queimadas, quebrar alguns mitos. A gente tem, pessoal, que localizar bem o produtor nisso aí, para que o produtor não acabe dentro dessa generalização, e não pode ser confundido de forma nenhuma, nem com ladrões de madeira, nem com traficantes de animais, nem com garimpo ilegal, nem com grileiros. Produtor rural é produtor rural. Eu gostaria de dar um bom dia para vocês, começando pelo Nelson. Bom dia, Nelson. Bom dia, Alex. Bom dia, Rogério, Thiago, meu companheiro aí de debate. Gostaria de mandar um abraço aí em nome da CNA, aí na pessoa do nosso presidente, Gedeão, da Farsul, a todos os nossos produtores, ouvintes, né, do Conexão, e também a todos os produtores rurais do Rio Grande do Sul. Thiago Magalhães, bom dia, satisfação em rever o amigo. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes aí do Conexão Rural, quem está acompanhando pela internet. Bom dia, Nelson aí. Bom dia a todos que acompanham. Nelson, vocês que estão mais próximos aí, nos faça um retrato do que está acontecendo e o que aconteceu nesse ano de forma diferente em relação aos demais anos, e eu estou me referindo, lógico, a esses desastres ambientais provocados pelo fogo. Bom, Alex, tirando as avaliações, os números de focos de incêndio que são indicativos de área queimada, não foi nada diferente nos outros biomas do que dos outros anos, né? Se você pegar lá o gráfico e o histórico apresentado pelo próprio INPE, né, pelo Programa de Monitoramento de Queimadas no Brasil, a gente segue rigorosamente a média do número de focos de incêndio dentro das áreas gerais. Eu não estou falando só em propriedade privada, no Brasil como um todo, e que segue seguindo esta linha. Ela tem e se você for avaliar o histórico do número de focos de incêndio, ela segue uma linha sazonal, no qual você tem anos em que as queimadas, elas diminuem, os focos de queimadas diminuem drasticamente. São anos em que você tem uma acumulação de matéria seca muito grande, e que pela falta de um manejo próprio e adequado dessa matéria seca, você tem uma grande quantidade de combustível, que quando a queimada vem, e a gente tem que separar e entender a diferença de queimada e incêndio florestal. Quando o incêndio florestal incide, você tem um controle com muita dificuldade, né? É um barril de pólvora, você vai acumulando aquilo, vai acumulando aquilo, vai acumulando aquilo. O fogo não respeita divisa, o fogo não respeita cerca, e o produtor rural é diretamente o grande impactado, não só economicamente, com perda de lavoura, um trabalho de plantio direto de décadas que se perde quando você tem um incêndio florestal dentro da propriedade, pelo lado produtivo, mas também você tem uma perda naquilo em que é a obrigação do produtor rural, que é o cumprimento do Código Florestal, né? O Código Florestal diz que nós somos responsáveis, como nenhum setor econômico no Brasil, a preservar 20%, 35%, 80% da sua propriedade. Se há incêndio, você é responsável. Se há caça, você é responsável. Se há a predação dos recursos naturais, você é responsável. Você não recebe nada por isso, é responsável, e você é obrigado a ter uma brigada de incêndio, a fazer aceros, a mobilizar trator, maquinário, pessoal para apagar esse fogo, e a gente não tem essa contrapartida. Fundamentalmente, se tem mais uma vez no Brasil uma caça às bruxas com roupagem, né, transvestido de questão ambiental, os ataques contra a eficiência do produtor rural e o medo da produtividade do Brasil como nenhum outro país no mundo, né? Então, é isso.
nós temos grandes e boas propostas para trabalhar essa questão das queimadas, assim como o desmatamento, e aqui a gente está para discutir essas ações, essas possibilidades e ações que o produtor rural e a CNA estão fazendo para minimizar os estragos de imagem e econômicos que a queimadas nos traz. Mitigação dessas queimadas que tem tido o apoio forte aí da aviação agrícola, inclusive com encaminhamentos aí para se regulamentar, para se oficializar isso aí. Presidente Tiago, nos localize geograficamente esses problemas aí. Nós temos um problema muito forte e me parece que o centro das atenções se voltam para o Pantanal, mas nós temos problema na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, nós temos problema na Chapada dos Veadeiros de Goiânia e no oeste da Bahia, né? Não é só um ponto, são vários, né? É isso mesmo, Alex, mas nada, como disse o Nelson, nada que assuste, nada que seja diferente de um histórico de queimadas, né? Às vezes faz um alarde sobre todo esse queimada, faz um discurso político para penalizar a agricultura, para penalizar o meio ambiente, mas o que vem acontecendo dos focos no país todo, esse ano um pouco mais rigoroso no Pantanal, e por isso tanta mídia sobre o Pantanal, mas isso repetidamente acontece de tempos em tempos, né? Então, o fogo é natural e assim, a aviação agrícola vem como uma ferramenta para auxiliar não só as matas, as reservas ambientais, como o agricultor, que acaba utilizando essa ferramenta e agora cada vez mais conhecendo sobre essa ferramenta para poder, de alguma forma, manter não só a preservação que ele já faz das suas matas, das suas áreas de preservação permanente, como para evitar grandes prejuízos no caso do plantio direto, no caso da nutrição da terra, enfim, tudo o que a queimada traz de indesejável aí. Então o agricultor, nós vimos que teve um aumento muito grande do uso de aviões, e isso não vem do setor público. Isso nós estamos notando que vem de uma consciência do agricultor, do setor privado, de utilizar a ferramenta, porque ele vem percebendo que o fogo é um grande prejuízo para ele. Então, nesse momento, nós notamos que a ano vem crescendo e o agricultor viu que não só o avião é apenas uma ferramenta. O agricultor ele tem que trabalhar com os aceros, ele tem que trabalhar com uma brigada de incêndio. Quando o agricultor é muito pequeno, muitas vezes se junta 2, 3, 4 agricultores para montar uma brigada de incêndio, um caminhão-pipa e tudo mais, faz-se um acero. Aquele agricultor que tem uma área que é beirando rodovia, que tem mais incidência de incêndio todo ano, toma um pouco mais de cuidado e junto com tudo isso, contrata a aviação agrícola, né, que nesse momento vai estar disponível para fazer esse serviço. Nós temos muitas aeronaves, muitos pilotos já treinados para isso, e ele acaba, dentro de um conjunto de combate de incêndio, sendo beneficiado com essas ferramentas. Ô Nelson, essa questão toda aí que a gente abre o Jornal Nacional, a gente abre os demais telejornais assistindo essas imagens terríveis aí, de devastação dos animais lá, infelizmente, né, sendo vítimas de toda essa situação. Qual é a leitura que dá para se fazer isso aí? Qual é a ponte que o cidadão comum faz com o agronegócio e como reagir a isso aí? Sempre se acha o culpado e tentam se apontar os dedos, né? Sem promover a devida defesa e adequada defesa, né, do produtor rural. Quem tem esse patrimônio que foi comprovado através dos números do CAR, né, nós temos 66% da vegetação nativa preservada. E quando se fala vegetação nativa, não é floresta, é pampa, é pantanal, é cerrado, tudo isso é responsabilidade do produtor rural. Quando isso entra na mídia dizendo que isso acontece na zona rural, de frente de certo,
o produtor rural fica, né, como o primeiro culpado de todas essas ações, né? O que a gente precisa trabalhar no nosso setor é uma melhoria da imagem do produtor rural, mostrando tudo aquilo que vem sendo feito nos últimos anos, né? Então nós trabalhamos brigadas, nós trabalhamos acero, nós trabalhamos reserva legal, nós trabalhamos APP, recuperação dessas áreas e fazer um correto diagnóstico da onde vem esse fogo. Tanto como o desmatamento, a queimada ela precisa de transparência nos dados, né? Da onde iniciam esses fogos, esses focos de incêndio, né? O que eu não quero dizer é que o produtor rural também não tenha o fogo, o uso do fogo como ferramenta produtiva, porque muitas das vezes ele não tem alternativa, né? Então o fogo ele é usado desde a época em que o homem se fixou e deixou de ser nômade e fez agricultura. Era o jeito mais fácil e prático de ter acesso ao solo, diminuir as questões de sanidade, de parasitas, insetos, renovação de pastagem, mas isso já não entra hoje na agricultura moderna. Não quer dizer que a gente tem produtores rurais que precisam ser trazidos para a modernidade tecnológica da agricultura. Para esses, a gente precisa de uma política de Estado e dizer queimar não é a solução. Você pode fazer a curva de nível, vocês podem se associar para ter maquinário. O Estado ele tem que promover isso de forma que você leve o conhecimento ao produtor rural para que ele não use o fogo como ferramenta de exploração do solo. Por outro lado, nós precisamos mostrar que a agricultura ela é sim uma ferramenta de diminuição. Tanto como esses instrumentos que o Tiago falou, e a gente apoia, gostaria de deixar aqui claro que a CNA apoia a aprovação do projeto de lei que permite a aviação agrícola como instrumento de combate a incêndio, está lá no Congresso para ser discutido e votado. O uso da agropecuária também combate o incêndio. Saiu um estudo aqui do Ministério da Economia dizendo que existe uma relação contrária, né, uma relação contrária entre aumento da pecuária, do número de cabeça de rebanho bovino e número de queimadas. Quanto maior o número de animais, a lotação de animais por hectare e por município, menor a incidência de incêndios florestais. Então, quer dizer, a atividade agropecuária ela já está engajada e ela faz parte, ela é instrumento da redução das queimadas. Além disso, a Embrapa se envolveu nessa ação e mostrou que 90% das queimadas, elas ocorrem em áreas já abertas, né? Então é um instrumento de fogo. Então, quer dizer, a queimada ela não diminui aquilo que já está aberto, né? Apesar de que ter que diminuir por ser uma fonte de emissão de gases de efeito estufa. E também a perda de outros patrimônios naturais do produtor rural. Mas, assim, a transparência, ela precisa ser mostrada. Esses dados, eles precisam ser mostrados e chegar na opinião pública para eles entenderem os impactos aos produtores rurais e os benefícios que o produtor rural concede ao ocupar o solo, ao combater o fogo, ao diminuir os focos dentro das áreas particulares. Tiago, nós temos duas formas de combater os incêndios, né? Os brigadistas em solo e os aviões pelo ar. Te pergunto o seguinte, como é que funciona essa estratégia aí, como é que tem funcionado e se os aviões agrícolas eles têm capacidade? Esses dias eu vi alguma coisa numa comparação com os Estados Unidos, que os aviões lá teriam mais capacidade de carregar água do que os nossos aviões aqui. Como é que vocês fazem para suprir isso aí, Tiago? Alex, isso foi uma reportagem que passou em rede nacional, né? Que às vezes desavisado o professor que divulgou a informação não sabia do que estava falando corretamente, né? Inclusive ele citou que no combate que teve no Pantanal utilizou-se aeronaves de 500, 600 litros, o que foi um erro, né? Utilizou-se aeronaves muito maiores, utilizou aeronaves de 2.000 litros, de 3.000 litros lá no Pantanal. No Brasil nós já temos muitas dessas aeronaves grande porte, nós já temos aproximadamente 500 aeronaves que podem ter um grande volume para combate a incêndio.
Nós temos muitas empresas especializando com comporta de incêndio, com um trabalho de tecnologia nas aeronaves, inclusive com fabricação nacional. E nós não fazemos nada de diferente do que está no mundo. Por exemplo, os aviões que hoje se combate na Espanha e Portugal, nós temos no país, né? Nós não temos hoje aqui os Boeing 737, aqueles grandes aviões, porque a tropicalização do incêndio ela é diferente da Califórnia, ela é diferente de países que têm clima mais seco. Mas perante o mundo, o que nós temos de tecnologia aqui é o que supre muito bem o país. Isso tem que deixar bem claro. O professor, naquela reportagem, ele foi infeliz, foi uma reportagem com viés de prejudicar a imagem do meio ambiente, sem saber o que falar. Normalmente, quando a pessoa fala de aviação, ela fala alguma coisa de errado, né? Ela não estudou novamente, corretamente. Ele foi infeliz na fala. O Brasil vem evoluindo, né? Esse projeto citado pelo Nelson é muito importante. Ele traz assim uma política pública para utilização da aviação agrícola, para previsão em orçamento do Estado, mas a aviação agrícola ela já é autorizada para combate a incêndio desde a primeira legislação que surgiu em 81, que regulamentou a aviação. Então é muito importante que nós já vemos sendo preparados para isso, e eu acho que a conscientização agora do agricultor e da população que a queimada é prejudicial está aumentando o uso dessa ferramenta. E isso é muito importante, porque todo mundo critica a queimada penalizando o agricultor, o que é uma grande mentira. O cara que está pondo dinheiro, está pondo a cara, está pondo na frente para combater o incêndio é o agricultor que está lá fazendo o combate a incêndio, e muitas vezes evitando um incêndio que tem interface campo-cidade. Um incêndio que poderia chegar na cidade muito forte, o agricultor está lá combatendo antes que ele chegue na sua propriedade. Então isso tem que deixar bem claro que é importante a função do agricultor, cuidando das matas da própria fazenda e muitas vezes cuidando que o incêndio não chegue numa mata de propriedade do Estado, né? Então o Estado sim tem sua responsabilidade de fazer a promoção, de criar políticas públicas, mas o agricultor também está fazendo seu papel, e por isso que eu falo, cada ano nós estamos aumentando o número de aeronaves voando para o agricultor privado que reconheceu que essa ferramenta traz um benefício muito grande para ele e evita prejuízos gigantescos para ele. Eu vou pedir para vocês permanecerem conosco durante mais alguns minutos. A gente vai fazer um intervalo comercial e a gente já retorna conversando com o nosso amigo Tiago Magalhães, presidente do SINDAG, e também com o Nelson Ananias, que ele é diretor de sustentabilidade, coordenador de sustentabilidade da CNA. Já voltamos. Voltamos com Conexão Rural, quando são 9h34. A gente está ao vivo com o Tiago Magalhães, presidente do SINDAG, e Nelson Ananias Filho, coordenador de sustentabilidade da CNA. E aqui no estúdio comigo o Rogério Iribarren, da RIG Engenharia. É um assunto bom, né, Rogério? Muito bom, Alex. Poderia ser melhor se não tivéssemos as queimadas, mas a gente tem que abordar, né? Não adianta. De fato mesmo, Alex. Bom dia, Tiago. Bom dia, Nelson. Não sou político, mas eu sou partidário do que vocês estão falando, né? E ninguém melhor do que eu, porque a gente anda dentro da propriedade rural junto com o proprietário e acompanha todo o desenvolvimento, o que acontece. E hoje, infelizmente, o produtor rural, o verdadeiro produtor rural, ele não tem o poder, ele não tem uma TV, ele não tem uma rede de televisão para poder se defender e trabalhar com isso. Então, eu enxergo que tem que ser dessa forma, através de um programa como o do Alex, ou através de vocês também, para explanar. Eu acho que a população tinha que ter a possibilidade de enxergar dessa forma, sem um viés de ideologia ou político. A gente tinha que usar mais a bandeirinha do Brasil, né? Você vê uma luta nos Estados Unidos, tem a bandeirinha do Brasil. Você vê um filme dos Estados Unidos. Você vê um filme, tem uma bandeirinha dos Estados Unidos. Tá faltando a gente ser justo e olhar com transparência. Eu acho que, Nelson, o que tu falou, tu foi muito feliz em falar que realmente falta assim, a transparência e saber o real motivo. Tiago, também eu tive um amigo, perdi amigos no exercício da profissão da aviação agrícola, o irmão do Leandro, Alessandro, hoje, e dei o nome ao meu filho, Alessandro, em homenagem a ele.
E eu sei a importância que tem a aviação agrícola dentro também da agricultura. E é uma ferramenta muito boa. As pessoas precisam conhecer a verdadeira situação. Não simplesmente você lançar um fato que você desconhece. E ter um conhecimento técnico também para isso, né? Muito obrigado, achei muito interessante. Essa semana nós tivemos o Dia do Produtor de Tabaco. Eu quero aqui mandar um grande abraço, uma saudação a esses produtores. Fiz até um comentário em vídeo essa semana saudando os produtores que ajudam, contribuem muito para esses nossos 3 estados aqui do Sul. Aliás, ajudaram a construir muito a economia e ajudam ainda a manter a economia desse estado. Ô Nelson e Thiago, começando pelo Nelson, eu acho que essa questão aí que o Rogério coloca é importante. Vamos falar um pouquinho sobre esse espírito ou não de patriotismo nisso aí. A gente, quando vê as imagens vindo da Austrália, dos Estados Unidos, são incêndios florestais. Ponto. Por que no Brasil isso tem que ganhar contornos, os mesmos incêndios, eles têm que ganhar contornos e tem que haver a culpa de alguém. E geralmente acaba indo para conta do produtor rural isso aí, seja por tabela ou seja diretamente, Nelson. Alex, eu vou ser curto e certeiro aí. Porque não tem nada a ver com o meio ambiente, isso é uma questão de mercado, é econômica. Nós somos e fomos muito competentes em aumentar a produção de um país que passou de importador de alimento de 40 anos para trás para segundo maior exportador de alimento do mundo. A gente põe medo nas pessoas, a gente não tem concorrência. Apesar de tudo isso, vocês estavam conversando aqui no programa anteriormente as questões políticas, econômicas, conjunturais entre nós e a Argentina ali, e mesmo sem uma infraestrutura que barateie os produtos, com os impostos, a alta carga tributária que a gente tem, a gente ainda é competitivo. Aonde eles podem pegar a gente? Na questão ambiental. Então, por isso que se leva essa roupagem ambiental para uma questão que é claramente econômica. E não se iludam, produtores, não é porque isso está acontecendo no Pantanal, está acontecendo na Amazônia, que o arroz do Rio Grande do Sul não pode ser prejudicado. Eles não levam em consideração, eles não têm ideia do que acontece no Pantanal, eles não têm ideia do que acontece na Amazônia. Tudo é desculpa para criar barreiras não tarifárias ao comércio brasileiro. Então, isso é uma questão nacional. E trazer essa informação, você traz a todos os produtores essa responsabilidade de, como o Rogério falou, agitar a bandeira e dizer, não, eu sou o produtor mais sustentável do planeta. A minha legislação ela é mais exigente do mundo. Eu sou o único país que preserva em matas tropicais 66% em vegetação tropical disso. Então, é uma questão de movimentação e posicionamento nacional que nos traz a competência e a racionalidade para dizer sim, o produto brasileiro é o mais sustentável do país. E isso, os nossos desafios, eles começam aqui dentro do Brasil, não é lá fora não. Quem fala mal lá fora da gente somos nós mesmos, nós que vamos lá, através de ONGs transvestidas de ambientalismo, falar mal da gente lá fora. O nosso inventário de emissões de GS é o único que contabiliza queimadas como se fossem emissões de setores produtivos. Na Califórnia, como você citou, Alex, não. Na Austrália, também não. Isso aí eles chamam de wildfire, ou incêndio florestal lá, que não entra como se eles não tivessem emitidos. Então a gente precisa olhar para dentro, ganhar a opinião pública dizendo que, sim, nós somos contra as queimadas, os incêndios florestais, e que todo brasileiro ele deve apoiar, porque isso é uma questão econômica. Se a gente exporta mais, o principal motor da exportação do Brasil é a atividade agropecuária, isso afeta a todos, não só o produtor rural, aos empregos na cidade, às divisas, às exportações, às importações. E essa é a transparência que a gente busca na CNA. Mostrar que o produtor rural é, apesar de tudo, né, competente e, apesar de tudo, e contra tudo e contra todos, a agricultura mais sustentável do planeta. Antes aqui eu me referi da menção àquela
num momento de descontração lá do presidente Bolsonaro no Maranhão, e o que eu quis dizer é que tudo acaba virando um baita de um hecatombe, né? Qualquer declaração. Uma declaração também que virou isso aí, e ali me parece, Tiago, foi o ápice, eu acho, desse tipo de exploração, foi quando a declaração da ministra Tereza Cristina, quando falou do boi bombeiro. O que ela quis dizer, na verdade, é que a pecuária tem um papel muito importante para evitar até as queimadas, claro, porque estão os animais ali ocupando, eles pastam, enfim. E aquilo acabou ganhando uma repercussão terrível depois, principalmente na mídia consorciada, aí, com a chamada mídia consorciada, e os opositores também explorando bastante isso aí. Esta questão aí atrapalha muito, né, a atividade produtiva, não só a primária, mas principalmente, né, o nosso setor, né, Tiago? É isso mesmo, Alex. A questão foi até abordada pelo Nelson no início da fala dele, né? O boi, ele naturalmente, ao comer o pasto, né, ele já elimina uma matéria que possa secar, que é muito grande, essa matéria orgânica, que possa pegar fogo com muita facilidade, né? Então, os pastos estando baixo quando entra a seca, ajuda muito o combate ao incêndio. Então, eles pegam essa fala, fazem piada do gado, fazem piada do avião. Inclusive, saiu uma charge aí que uma rede social colocou de um avião jogando boi, né? Falando que o boi era bombeiro, né? E é um absurdo, né? Obviamente é para criticar o agro de alguma forma, né? A pecuária é importante para manter a massa vegetal baixa, para isso não incendiar. O trabalho do avião é importante. Mas a crítica sempre vai vir. Eu poderia citar aqui que nós levantamos números que foi jogado aproximadamente 10,8 milhões de litros de água nesses incêndios que foram operados com as aeronaves. Mas logo aparece um criticando que nós estamos gastando água para apagar fogo, né? Então é sempre essa dicotomia aí, e sempre tentando achar alguma coisa do contra, né? E no momento que nós estamos todos lá trabalhando e fazendo o possível. Para você ter noção, eu tive informação de que avião salvou brigada, que estava cercada por fogo, entendeu? Que conseguiu fazer acero para animais evacuarem de incêndios grandes. Então tem todo um trabalho que a aviação faz que é bonito, mas isso nunca vai aparecer. Tiago, deve ser uma atividade de bastante risco, essas aplicações, né? Com a temperatura alta, tem que chegar muito próximo. Quais são os riscos aí para o piloto e para o equipamento também? Um dos maiores riscos no incêndio, no combate, no trabalho com o avião é a visibilidade, né, que é muito restrita por causa da fumaça, e às vezes você está trabalhando com 2, 3, 4 aviões. Isso tem que ser muito coordenado para que os aviões façam uma sequência de lançamento e tenham uma rota estipulada para que não haja colisão, né? Nós temos ali um pouco de risco também de tomar conta ao fazer os lançamentos de água, saber o posicionamento da brigada embaixo, porque nós fazemos o lançamento, abafa o fogo e a brigada vai chegando por baixo, terminando de fazer o rescaldo. Então, essa coordenação é muito importante para que não tenha muitos riscos. E em altas temperaturas, a turbulência é muito alta do voo, né? É um voo arriscado, é um voo que o avião descarrega um peso gigantesco, uma força estrutural da aeronave acaba acontecendo. Então, assim, necessita de treinamento, necessita de comunicação, necessita de coordenação, um combate a incêndio, e é isso que nós do SINDAG estamos trazendo, né? Nós estamos tentando achar parceiros, nós já tivemos alguns cursos esse ano, inclusive com o Instituto Marcos Pontes encabeçando para poder fazer esse trabalho de treinamento de pilotos. Nós estamos fazendo vários seminários, o ano que vem vamos lançar um treinamento de bombeiro, de piloto bombeiro, né? Então, assim, nós estamos especializando, o Brasil está fazendo sua parte, nós temos uma frota grande e eu acho que nós podemos utilizar mais e mais essas aeronaves para poder fomentar aí o trabalho de combate a incêndios. E tem esse projeto, Tiago, 4.629, que altera o Código Florestal, foi aprovado pelo Senado, determinando a aviação agrícola como ferramenta no combate aos incêndios florestais. Como é que está isso aí? Isso aí já foi para a Câmara dos Deputados. Na verdade, esse projeto aí oficializa a aviação agrícola como ferramenta, né, nesse combate aos incêndios, né? O que mudaria na prática?
É isso mesmo. Quando o governo monta o orçamento ou faz as diretrizes de política pública, se não existe nenhuma previsão legal para que coloque a aviação como uma política pública, ou não existe nada na legislação, fica complicado eles lembrarem ou eles poderem fazer isso para não incorrer em nenhuma crime de responsabilidade, né? Então, quando se tem na lei, se coloca aquilo ali como uma das ferramentas que deve ser política pública para o combate a incêndio, isso já entra numa previsão do governo de utilizar a ferramenta, entra numa previsão de orçamentária para poder fomentar de alguma forma ou contratar aeronaves, e isso facilita muito a vida do governante que na hora de fazer o seu planejamento, sem que haja muito problema. Então, é um detalhe muito importante, né? Apesar da aviação agrícola já estar trabalhando, já ter a licença, poder fazer isso legalmente pelas autorizações do Ministério da Agricultura, pela autorização da ANAC, mas por se tratar de política pública, é muito importante que tenha o detalhe na lei para que não prejudique a ninguém. Isso seja feito de uma forma bem transparente. Nelson, a gente citou aí a ministra Tereza Cristina, a gente sabe que há uma sintonia muito forte, até porque as suas raízes elas são do campo, com a CNA, que é a nossa Confederação Nacional da Agropecuária. A gente vê um trabalho muito forte em relação a essa própria questão aí das queimadas, trabalhando também a imagem do Brasil, do agronegócio do Brasil aí fora, que é extremamente caro esse assunto para a produção do Brasil, até porque a gente sabe que há ameaças fomentadas, como a gente colocou aqui, pelos próprios competidores do Brasil aí fora. Além disso aí, Nelson, o que a CNA vem trabalhando nesta questão específica aí das queimadas aqui no Brasil? Bom, a queimada, o combate ao uso do fogo, incêndio florestal e queimadas, ela é uma ação que ela é multitarefa, né? A gente tem várias ações a serem feitas para promover este combate, né? Entre elas, as questões de capacitação, né? Como eu já citei, a gente precisa dar alternativa àquela pessoa que ainda aquele produtor rural que ainda se utiliza do instrumento do fogo como instrumento produtivo, né? Então a gente precisa levar capacitação, a gente precisa levar assistência técnica, a gente precisa levar financiamento para ele, em vez de usar o fogo, ele comprar um trator em cooperativa para fazer esse uso alternativo do solo. A gente precisa aprender a monitorar para dar mais transparência aos dados. Uma vez queimadas as áreas, nessas áreas que sofreram um incêndio florestal, não se faz uma revisita para saber o que aconteceu ali, né? Foi recuperado, não foi recuperado, era pasto, não era pasto, o que acontece? Então, existe muito aquela questão de dizer que a área foi degradada, mas não ter um acompanhamento, um monitoramento daquilo que aconteceu e se sucedeu nos últimos anos naquela área. Então, aquela área, o produtor rural é propriedade privada, ocorreu um incêndio florestal, o produtor ele faz um reinvestimento naquela área que é muito caro para ele, né? Então, tem que reflorestar, tem que trabalhar, readequar o solo, uma vez, por exemplo, que é um plantio direto e perdeu a cobertura vegetal. Quanto isso custa para o produtor rural? Qual o tamanho dessa área? Estes dados, eles vão trazer uma transparência na questão para tomada de decisões de políticas públicas, para tomadas de decisão de investimentos do produtor rural, para chegar ao Estado na ponta, né? Para mostrar ali o que é possível, o que não é possível fazer. E a própria CNA ela vem se dispondo a isso, né? Se a gente tem uma estatística do aumento desses incêndios, a própria CNA, o próprio Sistema Nacional de Aprendizagem Rural, elas podem fornecer esse conhecimento técnico. A gente tem todo esse conhecimento técnico para levar esses produtores rurais, os demais produtores, ações de recuperação, não só de recuperação de área degradada, mas também como alternativa tecnológica
a essas outras, esses outros produtores rurais. Além disso, questões de legislação. Nós precisamos que o cadastro ambiental rural seja avaliado. A gente precisa saber quem está, onde está e fazendo o que está fazendo. A gente precisa dar transparência a isso para que a gente consiga alavancar os programas de recuperação, os PRAs, os programas de regularização ambiental. A gente precisa usar o fogo contra o incêndio, né? Então o fogo é um instrumento de redução de massa, é um instrumento de produção de aceros, né? Uma queimada controlada, ela pode evitar grandes incêndios ali mais para frente, e está regulamentado pela legislação. Como o Thiago falou, o que está ruim ainda pode piorar, e é outra coisa que a CNA faz com outros parceiros, cada dia a gente mata um leão. Então tem cada proposta de legislação e norma que são tão absurdas que a gente nem contabiliza isso, mas que a gente tem que derrubar todo dia no Congresso, no CONAMA. Como o Thiago falou, o número que ele deu de litros de água que foram despejados, elas passam do determinado como uso insignificante de água. Já alguém vai ter uma ideia de falar que tem que ter outorga para combater incêndio florestal, né? Então, ou licenciamento ambiental, porque a gente não consegue resolver a questão do licenciamento ambiental no Congresso, a gente precisa votar a lei do licenciamento ambiental. Então, a CNA, ela trabalha em todas essas frentes, técnicas, políticas, no Executivo, com o Ministério da Agricultura, para que a gente consiga fazer essa junção de todos os produtores rurais e mostrar assim que nós somos tão vítimas como a natureza, como os biomas, tão vítimas como os cidadãos da cidade, aí falando como os moradores da cidade, quando você tem uma queimada, um incêndio florestal dentro da zona rural brasileira. Isso aí que o Nelson fala, Rogério, é interessante, e eu acho que a gente poderia ocupar uma outra pauta falando sobre essa questão da legislação ambiental, que ainda não tem definição. É uma coisa impressionante, né? Vira ano, há quantos anos se fala nisso aí? E tu, como profissional, como engenheiro, deve sofrer bastante com isso também, né? Trabalho direto nessa área de prevenção de incêndios também, segurança do trabalho. E, Nelson, só para colaborar, o ditado é antigo, combater fogo com fogo. Acho que eu não estou falando nenhuma bobagem. O ditado é antigo, vamos combater fogo. A gente usa esse ditado para outras coisas, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, o fogo com fogo é antigo. E, de fato, a gente precisa de uma determinação mais técnica disso e real, e que os dados sejam mesmo nessa questão do cara mesmo, para a gente conhecer quem está fazendo e o que está fazendo. Né? E o que tem que fazer, claro, mesmo de forma definitiva, de fato, né? Ô, Thiago, o Kiko te manda um abraço, teu diretor aqui do SINDAG, tá? E eu gostaria também, nós encaminhando já para o final aí, Thiago, eu gostaria que tu fizesse um breve balanço aí da aviação agrícola nesse ano. E eu tenho uma pergunta para ti, que é em relação a esta questão aí do etanol, dessas negociações que foram feitas aí, cana-de-açúcar versus etanol com os Estados Unidos. O que isso aí influenciou na aviação agrícola e na economia também regional de vocês aí do interior de São Paulo, Thiago? Bom, aqui nós estamos verificando que com a pandemia o consumo de etanol caiu muito, né, assim como todo combustível. E é importante quem produz etanol, né, se unir, fazer os acordos para que isso recupere, porque o agricultor tem um custo, né, para a produção desse biocombustível. E é fundamental a produção dele, né, no país, porque nós somos referência, inclusive, por muito criticado por estar a cana no solo, plantio, monocultura, que sempre foi, o biocombustível, o etanol, é um orgulho para nós brasileiros a produção que nós temos e a distribuição que isso existe no país. Então esses acordos vêm para regular o preço, para ajudar de alguma forma o país a ter um preço justo aí pelo etanol, e o que deu nos últimos dias agora, deu uma recuperada do preço, né, por causa de acordos, por causa do fim da safra. Então isso ajuda muito o agricultor de cana, para suprir, para continuar produzindo esse biocombustível, né? A aviação agrícola, por sinal, trabalha muito nesse setor, né? Nós não tivemos um grande problema com a pandemia, como já foi dito, porque ela veio logo após a safra, e nós estamos com perspectiva boa de produtividade, de trabalho agora para a próxima safra.
porque eles vão investir em cana, vão investir na adubação, vão investir no tratamento dela para que tenha um bom resultado na colheita. Ô Nelson, a gente começou e durante também o programa falando de coisas não positivas, mas vamos terminar falando de coisas boas, né? O nosso agronegócio nesse ano aí, graças a Deus, em meio a todo esse problema aí, conseguiu se superar. Eu acho que a humanidade descobriu uma coisa, também o redescobriu uma coisa, né, Nelson e Thiago? A gente pode fazer, a gente pode ficar sem um monte de coisa, agora, sem comer não tem como, né, irmão? Sem dúvida, né? E o grande diferencial do produtor brasileiro é que nós produzimos comida, nós produzimos uma segurança alimentar para o nosso país e para um grande número de países, né? Então a gente produz por ano o que dá para abastecer o Brasil por 5 a 7 anos por ano que a gente produz aqui. O nosso diferencial é que nós temos a produção mais sustentável do mundo. Não existe outro país que produz preservando como o produtor rural brasileiro faz. Então, o dia em que houver o reconhecimento de que nós sim produzimos, e aí um dado que eu uso nas minhas palestras, por exemplo, aí, é um dado do IRGA aí, que eles fizeram um estudo em que a água que é utilizada na irrigação do arroz, ela entra numa classe muito ruim e volta numa classe muito boa, é o dado que a gente precisa levar para o mundo, é o dado que a gente precisa levar para o cidadão, entre outros grandes dados da sustentabilidade brasileira. Então não existe agricultura mais competente do que a brasileira e mais sustentável do que a brasileira. Então são sempre boas notícias. As ações, né, que a gente vem desenvolvendo, elas mostram, e para nós não precisamos criar nada novo, é só mostrar aquilo que a gente vem fazendo já, e isso nos leva à ponta, né, de um país, né, que tem já produz bastante, tem um grande potencial produtivo e um grande potencial de preservação e conservação da biodiversidade, da vegetação, dos recursos naturais como um todo, né? Então, a gente tem muito orgulho de trabalhar por esse produtor rural. A CNA está sempre à disposição para discutir essas ações, para receber, né, sugestões dentro das suas atuações, e que a gente está sempre à disposição para conversar, para dialogar e para levar essas ações não só ao produtor rural, mas fazer essa intermediação com o governo, legislativo, executivo e judiciário. É muito forte o trabalho da CNA, realmente merece todo o nosso respeito. E ontem tinha acertado com o Maurício Saito, que é o presidente da nossa FamaSul, a Federação do Mato Grosso do Sul. Aí por compromisso ele acabou não conseguindo estar conosco aqui, mas já disponibilizando para falar num dos próximos programas. E ele disse o seguinte: olha, nós vamos estar muito bem representados pelo Nelson. E realmente os produtores tiveram. Eu quero agradecer a tia Nelson e agradecer também a ti, Thiago, e deixar aí o espaço livre aí para tu fazer a tua consideração final também, amigo. Obrigado. Bom, é muito importante, né, a gente ter esse canal para divulgar bons dados da aviação agrícola, o bom trabalho no combate a incêndio, né? Nós nunca imaginávamos que seriam criticados combatendo incêndio, né? Trabalhando duro e se arriscando a vida. Mas isso acontece, e ainda bem que tem canais idôneos que transmitem uma informação bem concreta e bem sincera do que realmente acontece no campo, como o seu, Alex. O SINDAG está sempre à disposição de estar aqui e vir falar, toda vez que for chamados para esclarecer, para falar sobre a aviação agrícola e o agronegócio, nós estaremos disponíveis. Obrigado, Nelson, pelo bom trabalho que vem fazendo aí na CNA, e eu acredito que essa união aí dos setores de associações que protegem o agro, que fomentam o agro, é um caminho que vai fortalecer cada vez mais nosso país aí na agricultura. E a gente reconhece, pessoal, esse tempo aí que vocês disponibilizam, porque eu sei que o presidente Thiago hoje está em viagem. Onde é que tu estás, Thiago? Hoje eu estou em Orlândia. E o Nelson está em Brasília, né, Nelson? Estou em Brasília, graças a Deus voltou a chover, nós estamos aí em período de plantio. E que agora com essa renormalização aí
das chuvas, né? A gente tá vendo o Cerrado ficar verde de novo aí, né? Graças a Deus. Estou em Brasília indo para propriedade agora. Grande abraço para vocês, meus amigos, e vamos falar outras vezes, se Deus quiser. Tudo de bom para vocês, um bom fim de semana.